Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Como estão aí nas atividades? Tranquilos? Então vamos lá, pessoal. Então nós vamos entrar agora no último conteúdo da apostila, que é sobre potência com números decimais. Eu já expliquei para vocês como calcular a potência, certo? Vou explicar mais ou menos aqui, ó, depois eu vou entrar no números decimais. Então, quando eu falo calcular a potência, é isso aqui, ó, 2 elevado à terceira. Onde esse elemento aqui, ó, o nome dele é a base, certo? E esse carinha aqui em cima, ó, o nome dele é expoente, certo? Então, ó, esse carinha aqui em cima indica quantas vezes essa base vai ser multiplicada por ela mesma. Então, se eu tenho 2 elevado ao cubo, então é 2 vezes ele mesmo 3 vezes, não é 2 vezes 3. É 2 vezes 2 vezes 2. Então seria 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, quando eu digo calcular a potência, é nesse processo aqui, ok? Então, se eu falo aqui, ó, 2 elevado a 0, todo valor elevado a 0 é 1. Não importa o valor. Pode, ó, 2 elevado a 0, 1. A elevado a 0 é igual a 1 também. Pode ser número ou letra. Se estiver elevado a 0, a resposta é sempre 1. Ok? Agora aqui, ó, 2 elevado a 1. Ou A elevado a 1. Qualquer número elevado a 1, a resposta é o próprio número. É 2. A elevado a 1, a resposta é A. Ok? Então, se fosse assim, ó, já entrando agora com números decimais. 0,2 elevado a 1, a resposta seria 0,2. Se fosse 0,3 elevado a 0, a resposta é 1. Está elevado a 0, a resposta é 1. Pode ser número decimal, número inteiro ou letra. Ok? Se eu ponho 1,5 elevado a 0, a resposta é 1. Se eu ponho 10,2 elevado a 0, a resposta é 1. Se eu ponho 329,64 elevado a 0, a resposta é 1. Agora, se eu ponho 329,64 elevado a 1, a resposta é 329,64. Então, se está elevado a 1, a resposta é o próprio número. Se está elevado a 0, não importa qual valor seja, vai ser sempre 1, ok? Então, novamente, se está elevado a 3, esse expoente aqui indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma, ok? Esse é um resumo rápido que eu fiz para vocês sobre números decimais, potência de números decimais, tá bom? Deixa eu dar um outro exemplo aqui, se eu colocar aqui, ó, 0,5 sobre 0,2. Se eu tenho isso aqui, ó, elevado a 2. Então significa que esses dois valores aqui estão elevados ao quadrado e esses dois de baixo também estão elevados ao quadrado. Então esse cara aqui, ó, é o expoente e esses dois carinhas aqui, ó, representa a base, ok? Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês, só um minutinho. Então vamos lá, pessoal. Nós temos esse exemplo aqui, ó. Calcule as potências decimais. 0,4 elevado a 2. Então, ó, esse 0,4 aqui representa a minha base. E esse carinha aqui em cima, aqui, ó, ele representa meu expoente. Então, ele está falando que 0,4 elevado a 2 não é 0,4 vezes 2. É 0,4 vezes ele mesmo duas vezes. Então, seria assim, ó, 0,4 vezes 0,4. Ok? Então, eu posso montar a conta aqui, ó. Se não souber direto, você pode montar a conta aqui, ó. Esquece a vírgula. Então, vamos lá. 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4 vezes 0, 0. Com mais 1, 1. Mais 0 vezes 4, 0. 0 vezes 0, 0. Aí eu conto aqui, ó. 6, 1, 0. Quantas casas decimais nós temos? 1, 2. Então, ó, 1, 2. Então, 0,4 elevado ao quadrado é igual a 0,16. Ok? Tranquilo? É assim que você vai fazer. Esse 0,2 aqui, professor, esse 0,2 vezes elevado à terceira. Então seria, ó, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Então, ó, vamos fazer aqui por etapa. Ó.
Vou mostrar para vocês, ó. 2 vezes 2, 4, 0, mais 0, 0. Então aqui vai dar 0, 0, 4. Quantas casas decimais? 2. 1, 2. Vezes 0,2 de novo, que não é 3 vezes. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Mais 2 vezes 0. 2 vezes 4, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Então contei aqui, ó. 8, 0, 0, 0. Quantas casas decimais eu tenho? Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0,008. Ok? Então aqui, ó, é igual a 0,008. Então eu tenho que entender as casas decimais. Então não importa, pessoal, quantas vezes eu vou multiplicar aqui. Pode ser 2, 3, 4, 5 e aí sucessivamente. Fiz a multiplicação, no final eu conto a quantidade de casas decimais e coloco, ok? Agora vem aqui, ó. 0,6 elevado a 1. 0,6 elevado a 1 é igual a 0,6 mesmo, ok? Ó. Fechou aqui, ó. 2,4 elevado a 0 é 1. O que eu falei para vocês? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então não tem dificuldade na hora de resolver, ok? Tranquilo? Agora, como é que eu iria ler essa forma aqui, ó? Então vamos lá, pessoal. Se eu tenho 2 casas decimais, ele é centésimo. Se eu tenho 3 casas decimais, ela é milésimo. Então aqui como é que eu iria contar? 0,16 centésimos. 0,008 milésimo. Se eu tenho somente uma casa decimal, é décimo. Então aqui eu tenho 6 décimos. E aqui como é 1, é 1 inteiro. Então se eu tivesse a vírgula aqui, ó, seria a vírgula aqui. Eu posso acrescentar quanto zero for aqui, ó. Ele não vai deixar de ser 1 inteiro, ok? Agora eu vou dar um exemplo para vocês sobre casas decimais. Só um minutinho. Então, pessoal, agora vamos entender as casas decimais. Então tem aqui, ó. Uma casa depois da vírgula, então é 1 décimo. Então quantas casas eu tenho aqui? Uma casa decimal. Vou pôr aqui, ó. Uma casa decimal. E como ficaria esse número em forma de fração? 1 décimo nada mais é do que 1 sobre 10. 1 dividido por 10 vai dar 0,1. Ok? Agora aqui, ó, 0,01. Então eu tenho, ó, 2 casas decimais. Então como que ficaria esse número em forma de fração? Ficaria 1 sobre 100. Por que 1 sobre 100? Porque eu tenho 2 casas decimais, então é centésimo. Ok? Agora aqui, ó. 1 milésimo. Quantas casas decimais eu tenho? 1, 2, 3. Então aqui seriam 3 casas decimais. Como ficaria esse número em forma de fração? 1 sobre 1000. Porque, ó, 3 casas decimais. Ok? Aqui, quantas casas decimais eu tenho? Ó? 1, 2, 3, 4 casas. E como se lê? 1 décimo de milésimo. Então, se eu tiver 4 casas decimais, é lido como 1 décimo de milésimo. Ok? Porque eu não tenho a parte inteira aqui, ó. Então, se eu tivesse um aqui, ó, seria 1 inteiros e 1 décimo de milésimo. Ok? Se aqui eu tivesse 2, seria 2 inteiros e 1 milésimo. Se aqui eu tivesse 5, seria 5 inteiros e 1 centésimo. Se aqui eu tivesse 1000, seria 1000 inteiros e 1 décimo. De acordo com as casas decimais, ó, você vai escrever como se lê, ok? Agora aqui, ó, quantas casas decimais eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1 centésimo de milésimo. Então, como seria esse número na forma de fração, pessoal? Então, seria 1, certo? Quantas casas decimais eu tenho? 1, 2, 3, 4... 5 casas decimais, não tenho 5 casas? Então seria 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais, é 5 zeros. Seria 1 dividido por 10.000, daria 0,00001 centésimo de milésimo. Aqui, quantas casas decimais eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Ou para aqui eu só tenho 4. Espera aí. Assim que é esse aqui, ó. Então o de baixo eu havia explicado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1 milésimo. Olha a casa decimais aqui, ó. 5 casas. Aqui eu tenho 4 casas. Aqui eu tenho 3 casas. Aqui eu tenho 2 casas. E aqui eu tenho uma casa decimal. Ok? Então vocês viram que não é difícil. Então, pessoal,
A nossa prova vai cair isso também, mas eu vou passar uma lista de exercícios para vocês irem praticando, porque a semana que vem nós vamos trabalhar com revisão para a nossa avaliação bimestral, e na outra semana, que é a semana já do dia 1º, começa as nossas avaliações, ok? Pessoal, e quem tiver com atividade atrasada, vamos fazer, ok? Então vamos lá. Teve dúvida? É só perguntar que eu estarei aqui disposto a ajudar vocês. Vamos entender as casas decimais, contando a casa. O segredo de trabalhar com os números decimais é colocar número embaixo de número e vírgula embaixo de vírgula, ok? Não tem segredo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, tchau, pessoal, e até a próxima aula. E vamos lá, que o ano está acabando, hein? Tchau, até mais.